No estudo do Livro dos Espíritos, com base nas questões estudadas por Chico Xavier e seu grupo lá em Minas Gerais, ao final de cada estudo, Emmanuel trazia uma mensagem a respeito da questão estudada, formando assim o livro Religião dos Espíritos. Tá? Então estamos procedendo às leituras dessas questões em ordem numérica crescente. E até o vídeo anterior nós estávamos vendo questões estudadas pelo Chico, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que tratava sobre a vida espírita. E agora nós vamos adentrar a cerca de 6 questões, hoje vamos estudar 2, ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, mas agora com relação ao retorno à vida corporal, ou seja, o processo de sair do plano do espírito para a vida corpórea. É o processo de reencarnação, ok? E na questão 358, estudada pelo Chico, a questão diz o seguinte, a pergunta de Kardec. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja na época da concepção? E a resposta: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Vamos entender aqui crime como uma transgressão das leis divinas, tá? Tanto é um crime que é tido em muitas nações, né? Nas leis humanas ainda, como um crime passível de punição, está previsto nas leis penais, mas que na realidade é um crime muito acima das nossas próprias leis civis, né? É um crime com relação às leis de Deus, tá? Que nos dá a possibilidade da reencarnação como um processo de evolução necessário a cada um de nós. Então, quando nós praticamos o aborto, nós aqui, quando ele inclui aqui a mãe ou qualquer pessoa, e essa qualquer pessoa, pai, parentes, pais, que incentivam a prática do aborto, médicos e enfermeiros que, sabendo ainda deste crime, o praticam, né? Então o envolvimento de todos está configurado como crime praticado por todos, né? Não só a mãe em si, mas todos aqueles que se envolvem com este ato, eles estão tolhendo a possibilidade de um ser de retornar à vida terrena e praticar o seu processo evolutivo. Imaginem vocês, a uma criança que chega à idade escolar, nós o impedimos de ir à escola e aprender a ler, a escrever, a fazer as contas, as aritméticas necessárias, tá? E de evoluir intelectualmente. É isso que nós fazemos quando praticamos o aborto. Nós impossibilitamos o desenvolvimento de um ser espiritual ao qual, com certeza, nós nos comprometemos no plano dos espíritos de o trazerem junto de nós na matéria para que ele pudesse evoluir através das provas necessárias ou resgatar os seus próprios erros, seus próprios débitos de existência anterior. Assim como quando nós impedimos alguém de estudar, de evoluir intelectualmente, o aborto impossibilita o desenvolvimento espiritual do ser, ok? E Emmanuel vai nos trazer aqui uma lição a respeito desta questão. Esta questão foi estudada no dia 9 de janeiro de 1959 e Emmanuel denomina esta lição como o aborto delituoso. Comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião.
homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais, furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância, assassínios, conflitos ludibrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, ergam-se cárceres, fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de indivíduos, de infelizes, é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Então, Emmanuel retrata aqui uma série de crimes que são praticados na nossa existência terrena e que faz com que nós tenhamos que ter instituições corretivas como os cárceres, as prisões, né? Em algumas regiões a lapidação na própria rua, né? Nós sabemos que temos ainda nações que praticam a morte por apedrejamento daqueles que são considerados criminosos, né? Mas diante desses crimes todos impetrados na existência terrena, aí Emmanuel diz o seguinte: todavia, um crime existe mais doloroso do que todos estes, tá? Pela volúpia de crueldade com que é praticada no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da própria natureza. Crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Ou seja, o ser que está reencarnando ainda na condição de feto no útero da mãe, né? Ele não tem ali formas de se defender e nem encontra defensores, pelo menos naquele momento, né? A não ser por legislação propícia a condenatória à prática do aborto, como ocorre em muitas nações, mas que em outras, infelizmente, nós sabemos que a prática do aborto, em determinadas circunstâncias, é permitida, tá? Segundo as leis divinas, não há motivação nenhuma que justifique a prática do aborto, a não ser esta observação que é feita na questão 359 e seguinte a essa estudada por Chico, que pergunta Kardec assim: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? A resposta é bem clara. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que não existe. Então, nas condições de riscos de vida da própria mãe, que está grávida, neste caso, e somente neste caso, como instrução da espiritualidade maior, é permissível a prática do aborto, pois que a vida que já está em pleno andamento, a da própria mãe, né, é preferível esta manutenção da existência a daquele que ainda não reencarnou. Neste caso, as leis divinas permitem que a mãe seja salva, né, e que o espírito reencarnante seja abortado. Muito provavelmente, pelas próprias leis divinas, ele será reconduzido a um novo processo reencarnatório mais adiante, tá? Mas mesmo assim, este risco de perda da vida da mãe, muitas vezes não é tão claramente bem definido, ok? Tudo faz parte do nosso processo de evolução, tanto na vida do espírito como na vida terrena, nas práticas das medicinas nossas, tá? E continua Emmanuel nesta lição: referimos-nos, quando ele fala do crime pior do que todos aqueles que nós praticamos na vida terrena, referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, conclama Emmanuel agora,
E sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstei-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugia do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da previdência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. E aqui ele conclama que nunca pratiquemos esses atos delituosos do aborto, tá? E até porque, muitas das vezes, esses entes que nós não deixamos reencarnar seriam verdadeiros socorros divinos para a nossa própria existência espiritual. Nós ainda pouco compreendemos dos processos evolutivos que cabem a cada um de nós. Por isso que é importante nós tomarmos, desde quando adentramos a este conhecimento, a nossa consciência espiritual, a consciência da nossa realidade de vida eterna, imortal, e de que todos os atos praticados contra as leis de Deus, serão por nós termos que resgatar. Não há castigo. Há aprendizado e resgate de erros que nós impetramos. A respeito deste assunto de aborto, para a gente adentrar um pouco mais depois ao conhecimento do que acontece no plano do espírito, há na obra de André Luiz, no livro O Nosso Lar, um capítulo que se denomina Vampiro, que trata exatamente desta questão de pessoa, de espírito, que na existência terrena auxiliou a prática de diversos e inúmeros abortos, ok? Isso fica para o estudo do vídeo que nós fazemos na leitura e estudo da obra de O Nosso Lar, ok? Após esta questão, sequencialmente, ainda dentro do tema da segunda parte do livro dos Espíritos, sobre o retorno à vida corporal, ou seja, o processo de reencarnação, Chico, com seu grupo, estudou a questão 373, tá? E a pergunta é a seguinte: qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? A resposta é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Veja que as situações, às vezes, de reencarne, nossa, ela é tida como um aprisionamento próprio mesmo, por questões gravíssimas de outras existências. Mas Kardec faz ainda uma subpergunta dentro da 373. Um corpo de um idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? E a resposta é sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. E aqui já um entrever de que estes espíritos reencarnantes no estado da idiotice, da cretinice, de retardamento mental, são normalmente pessoas de gênio que utilizaram-se da sua inteligência para provocar o dano às pessoas, aos semelhantes, ou à humanidade de uma forma mais ampla, E Kardec faz ainda na sequência aqui desta questão e da subquestão da 373 um comentário. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. Ou seja, não seja porque um indivíduo, um espírito, demonstra avançado processo
intelectual, de inteligência, significa que ele tem igualmente esta moral superior também. A inteligência desacompanhada do sentido moral faz com que práticas terríveis são praticadas, como nós vamos ver depois no esclarecimento da lição de Emmanuel. Os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhes são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Ou seja, muitas das vezes os crimes impetrados pelos homens de gênio, pelos homens super inteligentes, mas desacompanhados de uma moral mais elevadas, as leis terrenas não conseguem alcançar. É, portanto, através das leis divinas de processos reencarnatórios que estas mentes são insuladas em prisões em corpos com idiotia. Ok? E, atendendo a esta questão, Emmanuel traz uma mensagem, quando esta questão, a 373, foi estudada no dia 23 de janeiro de 1959, e que se denomina alienação mental. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessamos as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente. Quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. E agora Emmanuel vai nos trazer uma série de situações dessas, que nós sabemos que as leis da Terra não conseguem prendê-los, e até há uma certa um certo entendimento de que não há um crime evidentemente praticado, mas que perante a humanidade e ao desenvolvimento espiritual são desvios das leis divinas muito fortemente condenáveis, e pela prática destes crimes as reencarnações se dão em corpos destituídos de ferramentas para que o seu intelecto, para que o seu cérebro possa se desenvolver e praticar novos crimes. Então diz aqui Emmanuel, são os fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro. São legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão agravando a penúria do próximo. São profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime. Expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão. E homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência. Encarceraram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhe agregam os pensamentos. Vejo que todos esses crimes relatados aqui por Emmanuel, eles não são passíveis, evidentemente, claramente, da justiça civil, da justiça terrena, né? Tanto é que
muitos desses escapam à justiça terrena pelos crimes impetrados, mas que as consequências vão ser expiadas em existências futuras, em corpos nos quais a mente não poderá mais praticar esses tipos de delitos. Nós temos presentemente na nossa existência os atos de corrupção hoje tão em evidência, que mostram com que os desvios de recursos públicos que poderiam ser destinados à saúde, à educação, à segurança, né? À melhoria de condições para os povos em função de melhorias em meios de transportes, de habitações, tá? De condições de lazeres mais aperfeiçoados aos seres humanos, né? Que este tipo de crime, que embora seja passível dentro das leis terrenas, mas que escapam, na maioria das vezes, pela impunidade existente ainda nas faculdades humanas, que ainda não se compenetraram de coibir com maior firmeza esse tipo de crime, as corrupções. Este tipo de indivíduos que praticam estes desvios que seriam destinados à melhoria da própria humanidade, eles estarão sim em existências futuras em condições bem lastimáveis. Estarão, como diz na nossa questão aqui 373, né, em um tempo de prisão nestes corpos físicos dotados de idiotia. E continua Emmanuel após esclarecer que tipos de crimes são esses. É a única terapêutica de semelhantes doentes a única terapêutica de semelhantes doentes praticantes destes crimes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico cela preciosa de tratamento na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. E agora, encerrando esta mensagem de Emmanuel, ele nos dá uma ideia de nós, ou de pais que recebem em seu seio filhos nestas condições, ou para auxiliarem esses espíritos que estão retardados no conjunto desta comunidade em afinidade evolutiva, ou de pais que se cumpliciaram com estes mesmos criminosos em existências anteriores. Diz ele no encerramento desta mensagem: todos vós, desse modo que recebestes no lar estes anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-vos com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder, e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Veja que Emmanuel se refere a estes seres, tidos como criminosos da humanidade, como anjos tristes, né? Todos somos filhos de Deus, criaturas amadas por Deus nosso Pai e criados para uma perfectibilidade que tendemos a alcançar. Mas muitos de nós desviamos-nos do caminho e na trajetória evolutiva, nesses desvios, né, nós impetramos estes crimes que são por demais complexos e fazemos com que nós adentremos ao corpo físico nos processos reencarnatórios, que é o capítulo que estamos estudando da segunda parte do Livro dos Espíritos, do retorno à vida corpórea, né?
fazendo com que nós nos abriguemos em corpos como se fossem prisões para nós. Enquanto que na matéria esses espíritos, na idiotia, não conseguem se manifestar nos processos intelectuais, o espírito, para seu aprendizado, ele se ressente desta falta de liberdade, fazendo com que ele medite e retorne aos caminhos mais retos do seu processo de evolução. Nem sempre, em uma única encarnação, às vezes esses desvios chegam a serem corrigidos. Muitas das vezes são algumas existências em condições prisionais a que são necessários esses espíritos, né? Para a nossa reflexão, quando ele fala de fazedores de guerra, e a nossa história da humanidade, ela é quase que toda repleta de guerras colocadas de um povo para o outro, por questões de soberania em territórios, por obtenções de recursos da natureza necessários ao desenvolvimento de um em detrimento de outras nações, né? Então nós temos todos esses fazedores de guerra com responsabilidades enormes perante os seus próprios processos evolutivos. Lembramos-nos agora deste último grande fazedor de guerra, né? Do próprio Adolf Hitler, que muito provavelmente, até por conta das perseguições de espíritos ainda ignorantes das leis divinas de amor, que tiveram as suas vidas ceifadas na Segunda Guerra Mundial, ou pela própria guerra, ou pelos próprios campos de concentração, muito provavelmente Adolf Hitler, se não está em outra esfera, em outro orbe, para preservar, talvez, a sua existência espiritual neste momento, né? Encontra-se muito provavelmente, talvez até reencarnado compulsoriamente, numa destas prisões corporais. Fica para as nossas reflexões estas duas lições de crimes que nós cometemos, muitas das vezes por ignorância espiritual, mas que nós, que adentramos a estes conhecimentos, temos maiores responsabilidades. Segundo Jesus, muito será pedido a quem muito foi dado. Fiquem com Deus, e eu agradeço a vocês estarem acompanhando esses nossos estudos, e assim como eu, se desejarem divulgar o Evangelho de Jesus, a doutrina do Espírito, para esse despertamento espiritual, que compartilhem esses nossos vídeos aos seus familiares, aos seus amigos, né, que se assim o desejarem, para a maior amplitude da consciência espiritual da nossa humanidade. Fiquem com Deus, muito obrigado.